nossos fiéis, Espírito Santo, sei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, me confio. A piedade divina sempre me rege, me guarde, me ilumine. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos os seus inimigos, e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Todo mundo dormiu bem? Pode ser que às vezes a gente tenha algum combate, para dormir, mas é muito natural e normal, tá? Porque a gente está fazendo um caminho também de cura e libertação. A gente nunca pode esquecer disso, que muitas coisas estão sendo libertadas nesse percurso do caminho, Nós temos, então, a intercessão de muitas pessoas por vocês, e mesmo quando vocês acham que não tem nada acontecendo, tudo está acontecendo, Esse mover do céu de intercessão. Então, por isso que é muito importante você não segurar a graça de Deus. Se dá vontade de chorar, chore. Se dá vontade de rir, sorria. Essas emoções, elas fazem parte no percurso do caminho do retiro. Aquilo que eu disse para vocês. O retiro, ele vai nos apontar quem a gente é, como a gente está. E, de repente, do nada, você tem uma vontade de chorar e você só quer chorar. Então, chore. Isso é oração também, O Papa João 23, no Diário da Alma, ele disse uma coisa muito importante para a gente entender o quanto que a gente precisa se conhecer melhor, Ele diz assim: para conhecer Deus, para amá-lo, para servir a Deus por toda a vida e depois da morte, para ser feliz nele, para sempre no paraíso, todas as respostas da ciência não valem quanto valem essas breves palavras do Catecismo das Crianças. Os deveres da minha vida estão resumidos nas 3 palavras seguintes, e eu não devo fazer nada mais do que isso: conhecer, amar e servir a Deus. Vamos repetir? Conhecer, amar e servir a Deus. Quando a gente vai conhecendo melhor a vida dos santos, a gente vai também conhecendo a gente melhor. Eu, particularmente, eu tenho esse livro de Santa Teresinha, que é uma das frases que eu busco viver para a minha vida. Não quero ser santa pela metade, mas por inteiro. E esse livro de Santa Teresinha, Não Quero Ser Santa pela Metade, ela vai colocando um caminho, claro, um caminho fácil, porque o caminho de Santa Teresinha talvez seja o caminho que mais nós temos, como diz, a clareza que não é difícil ser santo. Porque Santa Teresinha é a santa do amor. Então, ela coloca a linguagem do amor em tudo que ela faz. E o amor é a resposta para tudo. E Santa Teresinha era uma santa diferente em tudo. Os livros de Santa Teresinha, para mim, é um caminho de cura interior profundo. Principalmente a começar com a história de uma alma. Quem realmente
ler esse livro, não olhando, ai, Santa Teresinha, tudo, né? Santa Teresinha, não. Eu não posso olhar Santa Teresinha, que ela, né, é aquela santa que parece que não amadureceu. Pelo contrário. Santa Teresinha é uma santa que amadureceu e muito. Santa Teresinha nos mostra com a vida dela o quanto que a vida é dura e exigente. Mas o quanto que a vida se torna leve quando se ama, quando coloca amor, quando coloca também esta vida de oração com constância, não ir deixando a vida. Santa Teresinha, quando ela escreve a história de uma alma, ela escreve os detalhes do que acontece com ela. Ela coloca coisas tão pequenas, mas eu consigo enxergar que um caminho de cura interior profundo pelo livro História de uma Alma. Por quê? E é aí que Deus fala muito comigo, porque Santa Teresinha tem o hábito de escrever tudo. E nós deveríamos fazer essa cura interior com constância. Ter o hábito de escrever tudo. Ah, mas para que eu vou deixar tanta coisa escrita? Talvez para ninguém, para você mesmo. Porque o papel, como diz Santa Teresa d'Ávila, aliás, Santa Teresa d'Ávila não, Madre Teresa de Calcutá, o papel aguenta tudo. Então, se você tem o hábito de escrever, quando você escreve, você está deixando aquilo no papel. Você pode olhar. Se você está magoado com alguém, escreve uma carta. E isso quem ensina é os próprios psicólogos. Escreve uma carta para a pessoa que você está magoada. E aí você trabalha na tua mente o anjo levando esta carta para a pessoa. Aí você contempla esta pessoa abrindo a carta. É um exercício de contemplação que você vai fazendo. Contempla esta pessoa abrindo a carta. Aí depois você contempla esta pessoa lendo a carta. E aí você contempla esta pessoa respondendo a carta. E aí você vai responder. Você mesmo. Com a voz do Espírito Santo. Você vai pegar um papel e vai deixar Deus dar a resposta que aquela pessoa está te dando. Você vai ver que no final, quando você escreve, a gente faz muito isso quando a gente quer trabalhar um caminho de cura interior, e a gente faz a pessoa que tenha a liberdade de querer ler, ela lê a carta que ela mandou e ela lê a resposta que ela recebeu. E no final da resposta, sempre há uma libertação. Porque muitas respostas, porque a gente acha que a pessoa pensa isso da gente. E às vezes ela nem pensa. Às vezes ela nem sabe que a gente está magoado com ela. E aí a gente se surpreende com a resposta. É uma cura interior profunda, vocês não têm noção como que isso cura, como isso é terapêutico. Mas porque a pessoa tomou a decisão de escrever, e isso até com pessoa que você já perdoou. O perdão que Jesus ensina na palavra de Deus, perdoar 70 vezes 7, nada mais do que isso. 70 vezes 7. 7 é o número perfeito. 70 é o número da perfeição. Significa que perdoar 70 vezes 7, eu preciso perdoar a pessoa até que meu coração se encontra curado. Então, cada vez que eu faço um ato de renovar esse perdão, eu estou dando ao meu coração o remédio da cura para não ficar nenhum resquício. Ao ponto que eu posso conversar com a pessoa e sentir um amor sobrenatural por ela. Mas eu fiz o meu esforço de trilhar um caminho que eu preciso, em primeiro lugar, para mim. Eu, irmã Zélia, preciso, dar para a minha vida a graça de perdoar esta pessoa. Porque eu decidi ser santa. Eu não tenho que esperar o outro tomar uma decisão. E às vezes você diz assim, mas o outro está errado. Ele que me magoou, ele que me machucou, ele que me feriu. Tá, mas você guardou mágoa e você não está errado? Você guardou ressentimento e você não está errado?
Então, só o fato de eu, irmã Zélia, guardar ressentimento e mágoa no meu coração, já preciso pedir perdão. E muitas vezes, eu não tenho condições de pedir perdão em meu nome, porque eu ainda estou muito ferido. Mas quando eu digo, em nome da Santíssima Trindade, eu estou aqui. Em nome de Jesus, filho de Davi, eu estou aqui para te pedir perdão. Porque eu guardei mágoa no meu coração, devido à situação que eu vivi com você, assim, assim, assim. Mas eu não quero mais guardar isso. Eu quero te dar o amor que Deus me dá todos os dias com generosidade pela Eucaristia. Eu quero te devolver a graça que Deus me dá. E eu quero que a tua vida ande muito melhor do que a minha. Aliás, esse é o exemplo de Jesus na cruz, né? Jesus nos ensinou que é um perdão verdadeiro. O perdão verdadeiro não é querer ficar com a pessoa só de vez em quando. É tê-la eternamente conosco no céu. A gente não precisa ver ela de vez em quando. Aliás, gostar do outro nem é mandamento. Eu não preciso gostar, porque gostar é muito pouco. Mas eu preciso amar, é um mandamento, e eu tenho que obedecer. Então, por isso que Santa Teresinha, ela tinha tudo para ficar ressentida, magoada com as irmãs. E se a gente vai olhando a história de Santa Teresinha, como ela exercitou dentro dela esta força do amor. É um exercício constante. Você imagina, Santa Teresinha ia lá colocar um vasinho de flor. Vinha outra irmã, mais invejosa do que não sei que outra coisa, e tirava o vasinho dela e colocava vazão grandão. Gente, isso é um exercício. Porque uma coisa é a gente ter que perdoar alguém que a gente sabe que é uma pessoa muito desajustada. Outra coisa é perdoar alguém que a gente sabe que está vivendo a mesma coisa que a gente. Que fez a opção de viver num convento e de amar Jesus. Então é muito complicado quando a gente tem que fazer reverência a esta pessoa, sabendo que esta pessoa não faz o mínimo esforço para mudar. Então, perdão é uma decisão. Eu decido. Não posso esperar o coração sentir. Ele nunca vai sentir. Pelo contrário. Ele só vai criar mais revolta. Porque o demônio, sabendo que eu estou magoado com o outro, o demônio vai fazer, porque o demônio sabe ler os nossos lábios, o demônio sabe ler o nosso corpo, do que a gente necessita, e ele trabalha em cima disso. Por isso, nós precisamos vigiar a nossa conduta de vida para não dar combustível para Satanás armar ciladas contra nós. Então, se ele vê que eu já estou meio assim com o Padre Elton, ele já vai criar uma contenda através de alguém para fazer eu acreditar que o Padre Elton não me ama. E ele consegue, quando eu tenho brechas. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso guardar a minha vida com a sabedoria divina. Por isso que rezar a sabedoria, capítulo 9, do livro de sabedoria da Bíblia, é uma sabedoria mesmo. É ter a sabedoria de Deus. Rezar o rosário da Beata Helena Guerra para poder todos os dias ter palavras de ciência acertada, sabedoria, entendimento, conselho. É coisa do Espírito Santo. Que é o Espírito Santo que vai me dando a clareza do que eu preciso fazer, na hora que eu devo fazer. E eu preciso ser muito atento com aquilo que é uma brecha que o inimigo está querendo que eu deixe aberta. Eu preciso fechar. Então, se já começou, eu senti uma coisa assim de mágoa por alguém, eu preciso fechar esta brecha. Eu preciso destruir esta brecha. Eu não posso deixar que o inimigo entre e faça o que ele quer da minha vida. Não. Eu sou filha amada de Deus e eu quero viver esta experiência. Santa Teresinha, ela diz assim: depois de abraçar todos os meus, ajoelhei-me diante de meu Pai
ele se pôs também de joelhos e abençoou-me a chorar. Devia ser um espetáculo risonho para os anjos, e deste ancião em atitude de oferecer a Deus sua filha na primavera apenas da vida. Então, Santa Teresinha, ela diz assim: ofereceram-me ao menino Jesus para ser o seu brinquedo de valor, que as crianças se contentem com o olhar sem tocar. Porém, qual bolinha sem valor, que ele poderia tirar no chão, empurrar com o pé, furar, deixar a um canto ou estreitar no coração, se isso lhe desse prazer. Numa palavra, eu queria divertir o menino Jesus. Veja, se a gente olhar para Santa Teresinha, olha a santidade dessa mulher, gente. Ela queria ser uma bolinha, porque a bola, as pessoas chutam para lá e para cá. Quando não quer usar mais, deixa atrás da porta. Desprezada, abandonada. Olha o ponto da santidade que essa mulher chegou. Por isso que é doutora da igreja. Por que é doutora da igreja? Porque teve a coragem de dizer: olha, Senhor, faça de mim um tapete. Quem tem coragem de dizer isso para Deus, né? Faça de mim um tapete, porque o tapete todo mundo pisa. E ninguém vê a beleza do tapete. Ele só serve para poder ser um enfeite. E as pessoas pisam. Faça de mim um tapete, para que eu seja pisada. Gente, é um ensinamento atrás do outro. Mas a gente, talvez por medo, por insegurança, ou por falta de autoconhecimento, Santa Teresinha se conheceu demais. Ela se conheceu tanto que no livro no História de uma Alma, ela escreve, se vocês prestarem atenção, tudo que era raiz interior que precisava de cura. Está lá. Ela coloca, ela abre o jardim da alma dela, escancarado para todo mundo ver, todo mundo enxergar. Então, quanto mais a gente vai tendo a experiência desses santos, e por isso a gente precisa ler muito a história dos santos, outro homem que deixa uma história belíssima também de entrega diante de Deus é Guilherme. Santo Guilherme, que escreve esta carta de ouro para os seus filhos, que ele fundou 3 mosteiros. Este homem, ele viveu durante um ano inteiro dentro do buraco de uma árvore. Você já parou para pensar? Ele entrou dentro de um buraco de uma árvore e ficou ali. Este homem, ele era tão louco para conhecer Deus, e ele escreveu muita coisa sobre o amor, conhecimento, que é um dos livros dele, o autoconhecimento como ponto de partida para conhecimento de Deus. Então, ele fazia do livro Confissões de Santo Agostinho, que não é um livro fácil de ser lido, ele fazia o livro de oração dele constante. Ele lia o livro Confissões de Santo Agostinho como um livro oracional. Claro que o livro dele não é livro assim tão simples de ser lido como este. Ele coloca coisa tão profunda. E eu sempre, quando eu pego um livro como o de Guilherme, eu fico pensando, só quem realmente vive a profundidade da fé pode deixar coisas profundas para o outro. Que a gente precisa pedir o Espírito Santo para poder fazer um entendimento profundo. Quem fala muito dele, e se vocês entrarem na internet, vocês vão poder ouvir, porque está todo o retiro lá na internet, e vocês vão ter um conhecimento de quem é ele. É Dom Bernardo Trapista, monge trapista. Eu acabei conhecendo, este homem tão santo, graças a Dom Bernardo, que fala tanto de Guilherme, tanto de São Bernardo. São pessoas que a gente precisa resgatar para o nosso tempo. Porque
Pensa ficar um ano inteiro dentro de um buraco de uma árvore e viver ali. Mas ele queria por todo custo esta meditação, ele queria uma disciplina, que é o que eu vou falar agora, a disciplina da meditação, porque tudo na vida a gente precisa de disciplina. Gente, eu digo para vocês hoje acordaram e graças a Deus, todos quase vieram para a capela, outros ficaram na contemplação, em algum canto, né, nesta chácara. Precisa de disciplina. A disciplina, ela é a maior arma, a maior aliada de quem quer ser santo. Porque, gente, não é fácil ser disciplinado nas coisas de Deus. Não é fácil criar uma disciplina diária. E eu estava lendo um outro livro de um outro santo ontem, antes de dormir, que ele dizia assim, eu achei muito legal, porque eu acho que até o João 23 mesmo, que ele diz assim, que a leitura da palavra de Deus, você precisa dar para ela uma continuidade, que é o que eu fiz com vocês para ler Eclesiástico inteiro. Porque quando a gente tira a palavra aleatoriamente, a gente não cria uma disciplina, às vezes, de escutar Deus através daquela leitura inteira, o capítulo inteiro, ou os salmos, como eu faço com vocês, um salmo por dia. A gente precisa dar sequência nas coisas da vida, para a gente tirar dela o sabor verdadeiro. É ou não é que quando a gente come uma fruta com mais devagar, o que acontece? A gente consegue saborear. A gente consegue sentir como é bom comer aquilo. Eu lembro quando a gente era pequeno, e minha mãe, ela dava uma fruta pra gente, ou então ela colocava comida pra gente, e ela colocava um pedacinho de mistura. Não é igual hoje que a gente escolhe. Naquela época, quando eu era criança, minha mãe fazia o prato da gente. Então, como ela tinha vários filhos, ela tinha que dividir a mistura. E eu lembro que eu comia toda a comida, deixava a mistura por último. Tudo. Eu não queria perder o sabor daquilo por nada. Se era uma fruta, eu guardava às vezes a fruta para comer na hora que eu tivesse com muita fome. Veja. A palavra de Deus não é diferente. E hoje eu quero falar para vocês isso, né? A disciplina da meditação. Por quê? Sem a disciplina, meus amados, vai ser tudo em vão. Disciplina de escrever. Ah, não gosto de escrever, irmã. Cria uma disciplina. Ah, não gosto de cozinhar. Cria uma disciplina. Ah, não gosto de lavar roupa. Cria uma disciplina. Quando a gente vai fazendo, a gente vai criando a disciplina, que é muito diferente. E quando a gente cria a disciplina, pronto. Ninguém mais precisa nos cobrar. Eu lembro de uma criança que eu atendi, que rezou comigo na live, ela disse assim, irmã, já estou no Salmo 51, ou 53, uma coisa assim. Mas eu tive que começar umas 3 vezes, porque eu esquecia. Olha, uma criança. Mas agora eu não esqueço mais. Por quê? Porque criou uma disciplina. Quando a gente cria uma disciplina, a gente já sabe. Todo dia eu preciso rezar os meus salmos. Para eu não esquecer. Porque se esquecer, né, Karina? Está lá no 140, volta no 1. Ai, madrinha. Volta no 1. Porque mostra que eu não fui disciplinada o suficiente. Então eu não posso terminar. Uma pessoa ligou um dia desesperada, era 00:02. Irmã, o que eu faço? Volta no 1, filha. 00:02 já não é mais o dia anterior. A gente não pode criar barganha com Deus, né? Manipular Deus. Lembra do que eu disse ontem? Sou eu que preciso dessa disciplina. Claro que Deus me ama. Deus me ama. Mas Deus enxerga o quê?
o meu esforço, a minha fidelidade e a minha obediência em fazer aquilo. Se fui eu que fiz um propósito de rezar até meia-noite, Deus me obrigou a fazer esse propósito? Foi uma decisão livre do meu coração. Então eu até quero resgatar esse livro com a Juliana, que é um livro que fala, eu achei fantástico, que o demônio rouba muitas nossas graças porque a gente faz barganha com Deus. É meia-noite e uma, mas Deus é misericordioso, Ele vai entender. Deus é misericordioso e Deus entende tudo. Só que quem perde sou eu, por não ter sido fiel do meu compromisso. E esse livro mostra isso, que o demônio ele vai roubando os presentes, as graças que estava preparado para mim. Porque eu vou dando um jeitinho para tudo. Para não ser fiel, disciplinado na minha vida de oração. E o demônio, como eu disse, vocês devem ler o livro do Anselmo Green também, que fala sobre isso, né? Que o demônio age o tempo inteiro. Ele fica na espreita o tempo inteiro. E quando ele vê que eu rezo o meu terço de qualquer jeito e não dou, Deus vai entender, ele vai trabalhar ali. Para eu não arrancar o tesouro escondido que está preparado para a minha vida nesta oração. Eu sempre digo, quando eu tenho dificuldade demais de rezar uma oração, ali está uma graça muito grande. E eu tenho que persistir. E eu tenho que buscar o meu tesouro, custe o que custar. Então, a verdadeira contemplação não é um truque psicológico, mas uma graça teológica. E quem diz isso é Tomás Merton. Na sociedade contemporânea, nosso adversário olha só o que o demônio nosso adversário se especializa em 3 coisas: ruído, pressa e multidões. Ruído, pressa e multidões. O demônio, ele gosta de trabalhar com essas 3 coisas. Se ele puder manter-nos ocupados com grandeza e quantidade, descansará satisfeito. O psiquiatra Jung observou certa vez: a pressa não é o diabo, ela é o diabo. A pressa não é do diabo, ela é o diabo. Está entendendo? A pressa não é do diabo, ela é o diabo. Se esperamos ultrapassar as superficialidades de nossa cultura, incluindo a cultura religiosa, devemos estar dispostos a descer aos silêncios recriadores, ao mundo interior da contemplação. Em seus escritos, todos os mestres da meditação esforçam-se por despertar-nos para o fato de que o universo é muito maior do que imaginamos, que há vastas e inexploradas regiões interiores tão reais quanto o mundo físico que tão bem conhecemos. Falam de palpitantes possibilidades de nossa vida e liberdade. Chama-nos para a aventura, para sermos pioneiros nesta fronteira do espírito. Embora possa soar estranho aos ouvidos modernos, não deveríamos envergonhar-nos de matricularmos como aprendizes na escola da oração contemplativa. Concepções errôneas compreensíveis. Frequentemente se indaga se é possível falar da meditação como sendo cristã. Não, ela é antes propriedade exclusiva das religiões orientais? É uma pergunta. Sempre que falo a um grupo sobre meditação como disciplina cristã clássica, há o inevitável franzir de sobrancelho, de sombronhos. Eu pensava que os adeptos da meditação transcendental fosse o grupo que lidava com a meditação.
não venha dizer-me que nos vai dar uma mantra para recitar. Que a meditação seja palavra tão estranha aos ouvidos do cristianismo. Porque quando fala de meditação, todo mundo lembra do quê? De quem que lembra? Uma pessoa muito conhecida e famosa. Da onde que muitos, viram esta meditação? É o... Como que é o nome dele, gente? Não. Buda. O Buda. Todo mundo lembra do Buda. É ou não é? Falou de meditação, parece que os católicos, nós, parece que temos assim uma distância, né? Ou então é coisa de monge, é coisa de convento. Mas o cristianismo precisa crescer na meditação. Nós precisamos fazer experiência profunda do que é a meditação. E por isso que nós queremos ensinar para vocês esse caminho. A meditação sempre permaneceu como uma parte clássica e central da devoção cristã, uma preparação decisiva para a obra de oração e o adjunto desta obra. Sem dúvida, parte de surto de interesse pela meditação oriental se deve ao fato das igrejas terem abandonado o campo. Quão deprimente é para os estudantes universitários que buscam conhecer o ensino cristão sobre a meditação. Descobrir que há poucos mestres vivos de oração contemplativa e que quase todos os escritos sérios sobre o assunto têm 7 séculos ou mais de idade. Não é de admirar que tal estudante se volte para o Zen, para o Yoga ou para a meditação transcendental. Certamente que a meditação não era coisa estranha aos autores da Escritura. Por exemplo, Sara, Isaac, a meditar no campo ao cair da tarde, que está em Gênesis 24, 63. Do meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante a vigília da noite. Salmo 63, 6. Na verdade é o 62, né? Essas eram pessoas chegadas ao coração de Deus. Deus lhes falava não porque elas tivessem capacidades especiais, mas porque estavam dispostas a escutar. Quando nós estamos dispostos a parar uma parte do nosso dia e escutar a palavra de Deus, é impossível a gente não crescer nesta meditação. É impossível a gente não crescer na contemplação. É impossível a gente não crescer na escuta de Deus. Os salmos praticamente cantam das meditações do povo de Deus sobre a lei do Senhor. Os meus olhos antecipam as vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Salmo 119, aliás, Salmo 118, 148. O salmo introdutório do saltério inteiro chama o povo todo a imitar o Senhor. Bem-aventurado, cujo prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, versículo 2. Os escritores cristãos, através dos séculos, têm falado de um modo de ouvir a Deus, de comunicar-se com o Criador do céu e da terra, de experimentar o amado eterno do céu, amado eterno do mundo. Pensadores tão excelentes como Agostinho, São Francisco de Assis e assim por diante, Tomás Merton e tantos outros nomes. Hoje, a Bíblia diz que João, ao receber sua visão apocalíptica, no capítulo 1, versículo 10, encontrava-se em espírito no dia do Senhor. Dar-se-ia o caso de João ser treinado numa forma de escutar e ver, do qual nós temos esquecido. Nós vivemos no mundo de hoje, onde os profetas de Deus
precisa ser ressuscitado do meio do povo de novo. A gente não consegue mais ser o profeta como foi Amós, Jeremias, como foi esses profetas da palavra de Deus. Mas aonde está o erro? Está porque a gente não forma mais pessoas para isso aqui, que nós estamos fazendo. Para viver o silêncio. A gente vive num mundo muito agitado. Olha quantas pessoas ansiosas. Olha quantas pessoas têm que tomar remédio para dormir. Olha quantas pessoas, tenho certeza, quando o padre me falou do retiro de silêncio, eu falei, padre, tem que ser 5 dias. Porque 3 dias é o tempo deles descansarem. Eles começam a escutar Deus mesmo depois do 3º dia. Porque a gente ainda está com tanta coisa na cabeça, que até ir desprogramando devagar, a gente não consegue em 3 dias. E ainda vocês vão ver que 5 dias ainda é pouco. Vocês vão sair daqui no 5º dia, vocês vão falar assim, eu queria mais, pelo menos uns dias. Porque o próprio corpo começa a se adaptar com isso aqui. Sem notícia do mundo, a gente não sabe o que está acontecendo, nem nos Estados Unidos, nem na África, nem no Japão. Deixa eles que se briguem, que se matem, e nós estamos em paz. Não é? A gente vive a paz de Deus. Nós estamos aqui olhando para Jesus, Jesus olha para mim, como diz Santa Teresa d'Ávila, né? Ninguém diz nada, mas a gente se entende. E como é bom, quando a gente sai daqui, vocês vão fazer a experiência. O barulho demais te incomoda. Gente, tem alguns retiros que eu prego hoje, e olha que eu gosto de rezar em voz alta, eu gosto de clamar, mas tem alguns barulhos que me incomodam. Tira a beleza oracional, tira. Tem vezes que eu mando desligar tudo, eu mando o povo ficar em silêncio um pouco. Porque o ser humano precisa desse tempo, do silêncio. E daí quando você chegar perto de uma pessoa, vocês vão começar a observar isso, e vocês vão ver que vocês eram exatamente isso. Quando chega perto de uma pessoa que não para de falar mais, e aí você fala assim, meu Deus, eu era assim, eu atravessava no meio do povo, eu cortava o povo, eu queria falar, eu queria ser o centro das atenções. Porque quando a gente escuta melhor o povo, a gente faz uma leitura de quem é cada um. Às vezes as pessoas falam, mas como você sabe que eu sou assim? Porque você observa, você escuta. Quando eu vou fazer um atendimento, eu deixo a pessoa falar tudo que ela quer. Porque em cima do que ela falou, ela mesma se escutou. Quantas vezes eu atendi pessoas que falou 1 hora sem parar, e eu fiquei quietinha escutando. A pessoa terminou, e ela foi lá para buscar uma luz de Deus, e ela terminou de falar, e disse, irmã, muito obrigada, porque agora eu sei como vou fazer, a senhora deu a direção certa. Eu não falei nada. Porque ela se escutou e deu a resposta para ela mesma. Vocês estão entendendo? Quantas vezes isso aconteceu comigo? Da pessoa levantar e, irmã, muito obrigada, foi a melhor coisa que a senhora fez comigo hoje. Eu não falei nada. E o pior é que depois passa o tempo, ela ainda volta. Olha, irmã, aquele ensinamento que a senhora me deu, aquela luz, foi a melhor que eu tive na minha vida. E eu fico pensando, Jesus, como o povo precisa falar. E como a gente precisa de pessoas para escutar. Eu me lembro de uma religiosa que disse assim, eu pago uma psicóloga para me escutar. E eu disse assim, meu Deus, eu falo todo dia com Jesus, ele é o meu maior psicólogo. É só vir no sacrário, falar tudo. É só pegar um caderno e escrever tudo. Claro que a terapia é maravilhosa, excelente. E precisa achar bons terapeutas com a luz do Espírito Santo. A gente trabalha hoje com os psicólogos nas lives e eu sou super a favor da pessoa fazer como uma ADI, que eu acho fantástico. O ADI, o que é? Uma cura interior profunda. Quem me perguntar o que é o ADI? Você vai descodificar
coisas no teu subconsciente, que com a ajuda daquele terapeuta, aquilo vai cessar. E funciona? Funciona muito bem. É um caminho maravilhoso de cura interior, porque o ADI me dá uma chave profunda de descobrir quem sou eu, para quem eu vim no mundo, e ainda de me mostrar que sem este amor de Deus eu não vou ser nada. Então, nós temos esse caminho maravilhoso que Deus nos dá, sim. Mas eu digo, você não vai ter um terapeuta 24 horas com você, mas você tem Jesus. E às vezes parece que na hora que a gente mais precisa falar com alguém, a gente não consegue nem no telefone, nem... Não é? Deus, Ele quer o tempo inteiro estreitar laços de amizade com a gente. Com quem que a gente deve falar primeiro? Com Jesus, porque nem o terapeuta vai ter a luz de Deus se não falar com Jesus primeiro. Então eu preciso falar com Jesus. A Bíblia diz então, né, que João, ao receber esta visão, ele então em espírito no dia do Senhor, encontrava-se em espírito no dia do Senhor. Dar-se-ia o caso de João ser treinado numa forma de ouvir e ver de qual nos tempos esquecidos. Há uma profecia do livro de Amós, de uma época futura, em que haverá fome na terra, não de pão, nem de sede, nem de água, mas de escutar a palavra de Deus. Meus amados, e o livro coloca, esse tempo chegou, é a época presente. É esta época que nós precisamos de novo. O povo tem fome e sede, mas não é nem de água nem de comida, é de escutar a palavra de Deus. As pessoas não têm mais paciência de escutar a palavra de Deus. E eu vejo isso até na missa. Está lendo a leitura, você termina o momento da missa, e eu tenho por hábito carregar minha Bíblia em todas as missas, porque eu quero fazer uma experiência com aquilo que o padre está falando. Ele vai ser a voz da igreja para mim. Eu preciso dar atenção. Eu vejo as pessoas, às vezes, né, que carregam o celular até na hora da missa. Para ficar o quê? Desatento. Então a gente, quantas vezes, do meu lado, jovem, respondendo recadinho de WhatsApp, que você termina a missa e pergunta assim, que leitura que foi hoje? Ah, não sei. E às vezes a gente não sabe. Termina a missa, quais foram as leituras? Não sei se vocês sabem, mas as leituras dão uma sequência. Se você vai na missa todo dia, você consegue fazer um caminho maravilhoso de escuta de Deus. O que Deus está falando cada dia para nós? Qual o evangelho que Deus está trabalhando durante a semana? Qual o evangelho que Deus está trabalhando no final de semana? Qual é a voz de Deus? Até nas orações, quando o padre fala, aquele oremos, eu consigo captar a voz de Deus para a minha vida. Porque a gente tem que dar atenção. Porque agora eu entrei num campo do mistério. E eu não posso perdê-lo por nada. Mas eu só consigo ficar mais atento quando eu faço esses retiros como vocês estão fazendo aqui. Vocês vão ver quanta coisa vai mudar na vida de vocês. Quanto que vocês, talvez aqui não vai escutar Deus com tanta clareza, mas lá fora, quanta coisa que você vai escutar de Deus. Por quê? Porque os teus ouvidos da alma estão mais atentos. Porque aqui foi treinado, adestrado para isso. Tenhamos a coragem de unir-nos à tradição da Bíblia e, uma vez mais, aprender a antiga, não obstante contemporânea, arte da meditação. Que nos juntemos ao salmista e declaremos, eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Esse Salmo 118, para mim, gente, pensa num salmo que eu amo. É o maior salmo da Bíblia. Mas que salmo de profundidade que me ensina a verdadeira beleza da palavra de Deus, a verdadeira
tudo que Deus precisa falar, o que é a palavra para mim, está no Salmo 118. Gente, a palavra é um mel. Olha, quando diz que a palavra é um mel. Quantas vezes a minha vida está amarga, eu preciso pôr mel nela. E qual mel? Palavra de Deus. Santa Teresinha diz que quando ela descobriu que a Bíblia era a biblioteca inteira que ela precisava na casa dela, ela entrou nesta palavra com toda a força do coração dela. E é da palavra que ela arranca o caminho da santidade dela. Esta linguagem de amor tirada desta palavra tão linda de Coríntios. A chave ela encontrou. Percebeu que a saúde dela não ia ajudar ela a fazer rigorosas penitências, jejum, como Teresa d'Ávila, São João da Cruz e tantos outros santos. Mas pelo amor, ela conseguiria tudo. E é isso que eu quero viver para a minha vida. O amor. Claro que cada santo vai ter um caminho diferenciado do outro. Cada um vai ser santo por uma via. Mas eu não posso tirar os meus olhos da palavra de Deus por nada. Eu preciso meditar mais a palavra. Se cada um de nós meditássemos a palavra meia hora por dia, todos os dias, eu digo para vocês, vocês seriam pessoas conhecedoras da verdade, muito mais calmas, porque meia hora de meditação da palavra. Meditar. Eu não entendi, mas eu vou meditar, eu vou rezar, eu vou pedir ao Espírito Santo que me ajude. A palavra de Deus, ela não pode sair das minhas mãos por nada. A palavra de Deus, ela tem que permanecer comigo constantemente. Eu não posso sentir saudade ou ficar preocupado quando eu deixei o celular para trás, mas eu tenho que sentir saudade, preocupação, quando eu deixei a palavra de Deus para trás. É isso que eu tenho que ficar preocupado. Então, há também os que acham que a ideia cristã da meditação é sinônimo de conceito de meditação centrada na religião oriental. Em realidade, trata-se de mundos separados. A meditação oriental é uma tentativa para esvaziar a mente. A meditação cristã é uma tentativa para esvaziar a mente a fim de enchê-la. As duas ideias são radicalmente diferentes. Todas as formas orientais de meditação acentuam necessidade de afastamento do mundo. A ênfase sobre perder a personalidade, individualidade e fundir-se com a mente cósmica. Há um anseio por libertar-se dos fardos e sofrimentos desta vida e ver-se colhido na felicidade que não requer esforço, suspensa do nirvana. A identidade pessoal perde-se numa fusão de consciência cósmica. A separação, desligamento é a meta final da religião oriental. É um escape de roda miserável da existência. Não há Deus a qual ligar-se ou de quem ouvir. Zen e yoga são formas populares deste método. A meditação transcendental tem as mesmas raízes budistas, mas em forma ocidental é algo aberrante. Em sua forma popular, a meditação transcendental é a meditação para os materialistas. Não há necessidade de mínima crença no reino espiritual para praticá-la. É meramente um método de controlar as ondas cerebrais a fim de melhorar o bem-estar fisiológico e emocional. As formas mais avançadas de meditação transcendental envolvem, de fato, a natureza espiritual, então ela assume exatamente as mesmas características de todas as demais religiões orientais. A meditação cristã vai muito além da noção de separação. A necessidade de separação
Como diz Pedro de Celes, do século XII, mas devemos prosseguir buscando a união. O afastamento da confusão toda que nos cerca é para que tenhamos uma união mais rica com Deus e com os demais seres humanos. A meditação cristã leva-nos à inteireza interior necessária para que nos entreguemos livremente a Deus, e também leva-nos à percepção espiritual necessária para atacar os males sociais. Nesse sentido, é a prática de todas as disciplinas. Há o perigo de pensar somente em termos de afastamento, conforme indicou Jesus ao contar a história do homem que se esvaziara do mal, mas não se enchera do bem. Quando o espírito imundo sai do homem, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Lucas 11, 24 a 26. Alguns se afastam da meditação, receosos de que ela seja por demais difícil e complicada. Seria melhor deixar ao profissional que tem mais tempo de explorar as regiões interiores. Absolutamente não. Os especialistas reconhecidos neste campo nunca relatam que estão numa viagem somente para poucos privilegiados, os gigantes espirituais. Eles ririam de tal ideia. Eles achariam ser o que estava fazendo uma atividade humana natural e tão importante quanto respirar. Dir-nos-iam que não temos necessidade de nenhum dom especial, nem de poderes psíquicos. Tudo o que teríamos de fazer seria disciplinar e treinar as faculdades latentes que há dentro de nós. Qualquer pessoa capaz de abrir o poder da imaginação pode aprender a meditar. Se formos capazes de dar ouvido aos nossos sonhos, já estaremos dando os primeiros passos, diz Thomas Merton, que devia conhecer o assunto, escreveu: a meditação é realmente simples. Não há muita necessidade de elaborar técnicas que nos ensinam como proceder a respeito. Bem, é muito importante a gente entender isso, porque eu conheço pessoas que dizem assim para mim: irmã, sabe aonde que eu curei a minha ansiedade? Fazendo uma dessas técnicas que eu acabei de ler, que é somente uma técnica para esvaziar a tua ansiedade. O que Deus ensinou quando o demônio sai daquela pessoa? Não pode deixar a casa vazia. O que nós fazemos muitas vezes em buscar estas soluções imediatas e do mundo? A gente deixa a casa vazia, mas vai permanecer vazia. Porque estas linhas de meditação não têm esta força de introduzir dentro do nosso ser a força do sobrenatural. Quer dizer, aqui vocês estão fazendo um caminho de meditação da palavra de Deus, de adoração ao Santíssimo, que é uma contemplação profunda, a adoração. A adoração, se vocês querem treinar uma contemplação profunda, é o caminho da adoração. Porque a adoração, eu só preciso permanecer na presença do meu Deus. Há momentos que eu estou na presença de Jesus, que as palavras, elas somem. De tão estupendos que é ficar, de tão lindo que é, de entrar dentro de algo que eu não conheço. E que eu não sei explicar, mas que faz um bem para a minha alma tão grande, que quando eu saio da presença de Jesus, eu saio uma nova criatura. A adoração, ela provoca em mim uma mudança radical de vida. Eu louvo muito a Deus por eu estar na copiosa redenção e do meu carisma exigir uma hora de adoração silenciosa todo dia. Louvo mesmo. Porque, gente, quando você para uma hora em silêncio com Jesus,
Você sai da adoração uma nova pessoa. Quantas pessoas me perguntam se eu tomo remédio para ansiedade? Eu não tenho ansiedade, eu não vejo eu ansiosa. Por causa da adoração, é o remédio para me dar o equilíbrio, para me vencer cada situação, porque problema eu tenho todos os dias. Desafio, dificuldade eu tenho todo minuto. E a Karina está aqui, ela sabe, eu vivo falando isso para ela. Karina, adoração. Karina, missa. Karina, rosário. Ela sabe, eu cobro isso. A gente dá para o outro aquilo que dá certo para a gente. Agora, talvez vocês me perguntam, mas irmã Zélia, você veio adorar Jesus quando você entrou na copiosa intenção? Graças a Deus, não, olha, até a abelhinha veio. Graças a Deus, não. Gente, e por isso que eu digo, tem coisas que é o próprio Espírito Santo que nos dá. Saudade do sacrário foi uma coisa que eu ganhei de Deus. Nunca ouvi alguém dizer para mim que eu tinha que ir para o sacrário. E o próprio sacrário foi me atraindo. Desde criança. Eu sabia que o sacrário tinha uma força que ninguém podia me dar, que era uma força diferente. Quando eu chegava perto do sacrário, é como um imã que tirava tudo de mim negativo e me devolvia o que era de bom. Então eu estudava minha faculdade, aonde que eu pegava meus cadernos, eu ia para o sacrário. Vigília, gente. Eu perdi as contas de quantas vigílias. Eu fazia mais vigília do que... Vocês têm noção, quando eu fui entrar no convento, que a minha mãe não queria aceitar a minha entrada no convento por nada, eu fiz 15 noites seguidas de vigília, das 9 às 6 da manhã. E tinha 4 pessoas que iam comigo. Para minha mãe aceitar, eu vim para o convento. Eu não sei de onde que eu tirava tanta força, porque durante o dia eu estudava. Eu não tinha tempo para dormir. Fazia vigília à noite, eu não tinha tempo para dormir durante o dia. Jejum, penitência, um padre teve que me proibir de fazer jejum. Porque eu fazia muito, eu era muito, muito magra. E por isso que eu conto aquele testemunho que eu confio muito na água benta, porque o padre Marcelo Rossi uma vez falou, vamos fazer o exorcismo da água e vocês vão tomar durante tantos dias. Todos os dias eu vou exorcizar a água. Por isso que tem muita fé na água exorcizada. E vocês vão, quem é gordo vai emagrecer, quem é magro vai engordar, para ficar com o equilíbrio do peso. Nunca vou esquecer disso, já falei isso para ele várias vezes. E daí, como eu não podia fazer jejum porque era muito magra, aí eu falei para Jesus, eu preciso engordar tantos quilos porque eu preciso voltar a fazer jejum. Gente, foi um milagre. Aquela água exorcizada me fez engordar 10 quilos, que era o que eu precisava. Eu pesava 40 quilos. E eu precisava engordar 10 quilos. Foi um milagre. Em um mês eu engordei 10 quilos, porque eu já tinha feito tratamento. O médico me ensinava a colocar leite condensado no pão de manhã para me engordar. Nada disso resolveu. O que resolveu foi a água exorcizada. E depois eu ganhei muito mais peso tomando água exorcizada e cheguei no meu peso normal. Graças a Deus, hoje eu posso fazer meu jejum tranquilamente. Deus, Ele escuta. Deus nos atende quando a gente verdadeiramente tem um caminho. Mas eu vejo que Deus me preparava naquele tempo para poder viver esse tempo de hoje. Tudo na vida a gente vê que Deus vai fazendo um caminho. Então hoje, se eu sou uma religiosa que sou apaixonada pela Eucaristia, é porque lá Deus já me formou. Imagina, eu passava horas do meu dia, todo o tempo que eu tinha do meu dia eu ia para o sacrário. E vocês pensam que eu morava perto da igreja? Eu andava 40 minutos a pé para chegar na igreja. 40 minutos a pé de novo para voltar. Por quê? Ou então depois eu comprei uma bicicleta, eu ia de bicicleta. Porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Lembro de uma vez, eu era uma universitária, e era uma vida difícil, eu tinha que pagar as minhas continhas de aluguel, de tudo. Então eu não tinha dinheiro para ficar andando de ônibus, de nada.
E eu me lembro que uma vez uma mulher chegou para mim, uma senhorinha, e ela disse assim, olha, eu não sei como é a tua vida, eu não te conheço, filha. Mas Jesus falou para mim que você precisa andar 1 mês de ônibus, porque você está andando muito a pé. Eu falei, nossa, mas Jesus sabe mesmo da minha vida, né? A mulher não me conhecia, não sabia nada de mim, uma senhorinha de idade. E ela escutou Deus mesmo. E me deu passe. Naquela época eram os passes de ônibus. E ela me deu passe para 30 dias. E eu obedeci a voz de Jesus, né? Andei 30 dias de ônibus circular. Daí é mais rápido, voltava, né? Mas como é bom isso, porque hoje eu não tenho tempo de caminhar, mas eu falo que eu já caminhei a minha vida inteira, então já armazenei para o futuro. Né? Porque hoje a minha vida é tão corrida que eu penso até em fazer uma caminhada, mas eu só penso. Mas Deus me deu a graça de ter uma boa saúde, de acumular esta saúde para o futuro, para agora. E Deus me deu uma outra graça, que foi fazer muito jejum. Eu sempre fui das coisas mais natural. E aí isso foi outra graça que Deus me deu no percurso da vida. Então, se Deus não tivesse trabalhado isso em mim, como nós íamos dar conta de tantas viagens? Gente, tem dia que eu paro para pensar, falo, meu Deus, antes dessa pandemia, realmente eu não sei como eu conseguia estar em 3 estados diferentes no final de semana. De estar num estado do Mato Grosso, lá no Nordeste e lá em Minas no outro dia. 3 dias no final de semana em 3 estados diferentes. 3 noites seguidas sem dormir. Pregava durante o dia, pegava voo de madrugada, entende? Então, é graça de Deus. Mas é graça também aquelas vigílias que eu fazia toda noite. Quantas vigílias nós fizemos na nossa vida que eu perdi as contas. Até hoje. Na minha casa, Natal. Quem que passa a noite em vigília com o menino Jesus? Sou eu. Porque noite de quinta-feira da paixão, que é a noite silenciosa, que é a vigília silenciosa. Quem passa a noite com Jesus? Sou eu, porque a Karina vai e ainda dorme de vez em quando lá no chão. Fica eu e Jesus. Gente, na minha casa, vira e mexe, eu estou passando a noite com Jesus de madrugada. Se Jesus fala, tem uma causa mais difícil, eu fico a noite, a madrugada inteira com Jesus. E eu não cochilo nem 1 minuto. Isso é uma graça do Espírito. Gente, é graça que Deus me deu, que eu creio, que vem também dessa disciplina de vida. Não é uma coisa que eu disciplinei como religiosa, é uma disciplina de vida já que eu trago de anos. Que é uma coisa que ficou instalada dentro de mim. Quando alguém fala assim, eu tenho tanta dificuldade de fazer um jejum de pão e água, eu falo, minha filha, para mim 1 dia de jejum só de água é a coisa mais fácil do mundo. Porque isso, para mim, eu passei a vida inteira fazendo. Agora, claro, para quem não é acostumado, 1 dia é muito difícil. É ou não é? Fica 1 dia só de água para ver. Quase morre. Mas por quê? Porque é uma coisa que está na minha vida, já faz parte da minha vida. Jejuar. Então, nós precisamos criar o quê? Esta disciplina. Eu não posso deixar a minha vida vazia. Eu tenho que dar um sentido para ela. Eu não posso fazer lá um tratamento com esses meios só para tirar a ansiedade. Não, eu tenho que devolver para a minha vida aquilo que é essencial, aquilo que faz parte da minha identidade. Que é ser de Deus, que é adorar o Senhor, que é ter saudade da Eucaristia, que é ter saudade do amor da minha vida, que é a palavra de Deus. Comungar de um conhecimento sobrenatural. Que todo dia Deus me dá. Eu tenho o hábito de escrever. E às vezes eu pego meus cadernos no dia de silêncio, daquilo que eu escrevi há 20 anos atrás. E eu falo, meu Deus, isso aqui não podia ser eu mesmo? Porque é tão profundo o que eu escrevi, que eu fico às vezes lendo. Não podia ser meu mesmo. E é por isso que eu sou da
de motivar as pessoas a escrever. Porque tem muita coisa que quando você escreve não se perde. Então a meditação é realmente simples e não há necessidade de elaborar técnicas que nos ensinam como proceder a respeito. Assim, pois, para que não nos extraviemos, devemos entender que não estamos nos engajando em alguma obra petulante leviana. Estamos solicitando o concurso de algum camareiro cósmico. O negócio é sério e até mesmo perigoso. Ele deveria demandar de nós o melhor que temos de pensamento e de energias. Ninguém deveria empreender a meditação meramente por derivativo ou porque outros a estejam praticando. Os que nela entram com tibieza certamente vão falhar. A melhor preparação geral para a meditação bem-sucedida é uma convicção pessoal de sua importância e uma firme determinação de perseverar na sua prática. Como qualquer trabalho sério, ela é mais difícil nas fases de aprendizado, uma vez que nos tornamos peritos, artífices, ela passa a fazer parte de nossos padrões de hábitos estabelecidos. Esperar em Deus não é ociosidade, disse Bernardo, mas trabalho maior que qualquer outro trabalho para quem não estiver habituado. Então, meus amados, quando eu crio dentro de mim um monte de técnicas, pode ser que eu me frustre. Eu preciso ser livre na presença de Deus e deixar que Deus conduza o caminho. Vocês vão ver que depois desse retiro de silêncio, quem está fazendo o retiro de silêncio pela primeira vez aqui? Nossa Senhora, praticamente todo mundo. Está vendo, padre, como precisamos pregar retiro de silêncio? Então, vocês vão ver o segundo retiro de silêncio, como vai ser muito melhor do que o primeiro. Porque vocês vão ganhando uma graça, sim, de Deus, que é o próprio Espírito Santo que vai conduzindo o retiro de silêncio com fio de ouro. Até na leitura de um livro. Há também os que consideram o caminho da contemplação como carente de sentido prático e totalmente fora de encontro como o século XX. Ao receio de que ela produza o tipo de pessoa, o ascético padre Feraponte, um homem rígido, farisaico, que por ingente esforço liberta-se do mundo, então invoca maldições sobre este. Na melhor das hipóteses, tal meditação conduziria a outra mundanalidade, insalubre, que nos mantém imunes no sofrimento da raça humana. Tais avaliações deixam muito a desejar. Em realidade, a meditação é a única coisa que pode suficientemente reorientar nossas vidas, de sorte que possamos lidar exitosamente com a vida humana. Thomas Merton escreveu: a meditação não terá nenhum objetivo e nenhuma realidade a menos que esteja firmemente arraigada na vida. Historicamente, nenhum grupo acentuou a necessidade de entrar nos silêncios para ouvir, mais do que os craques. O resultado tem sido um impacto social vital que excede do mundo o número dos craques. Os próprios contemplativos eram homens e mulheres de ação. Meister escreveu: ainda que a pessoa se encontrasse em arrebatamento como São Paulo e soubesse de alguém necessitado de alimento, melhor faria alimentando essa pessoa do que permanecendo em êxtase. Então é muito interessante vocês entenderem que esta meditação de pessoas equilibradas e sérias nos leva a um equilíbrio. Pessoas que vivem uma vida que é
tempo inteiro lá na presença de Jesus, chega em casa, quebra a casa inteira, briga com todo mundo. Que equilíbrio que ganhou? Então precisa ver, tem alguma raiz aí de desequilíbrio que tem que ser trabalhada. Talvez até com um psiquiátrico. Então, tudo que nós fazemos na presença do Senhor nos leva a um equilíbrio. Por exemplo, eu conheço pessoas que é voltado para uma vida mais de silêncio, de rezar mais quieto, que falam assim, eu não suporto esses carismáticos que rezam alto. Porque não tem equilíbrio. Vocês vão ver eu fazendo muito silêncio, vão ver eu fazendo muito barulho. Rezando alto, clamando o Espírito Santo. Por quê? Eu amo as duas coisas. Os dois caminhos, se vocês olharem, está na palavra de Deus. No Antigo Testamento diz que quando a Arca da Aliança entrava, aquele povo gritava na presença de Deus. Chorava alto. Sentia uma alegria tão grande. É esse Espírito Santo que nos dá esta graça de silenciar quando é hora de silenciar, de gritar na hora que é hora de gritar, de chorar na hora que é hora de chorar. Não é? E não é gostoso viver assim? É maravilhoso. Oi, irmã. Raniero Cantalamessa fala algo muito interessante. Fala que o Espírito Santo, ele age de duas formas: movimento e repouso. Então, o silêncio, mas também há momentos de exaltar, de exultar. É isso aí. Olha que Raniero Cantalamessa agora é cardeal, né? Movimento e repouso. Então, gente, a igreja, se a gente estudar a igreja é maravilhosa. Eu me lembro de uma vez que eu estava pregando normal. Eu nem estava pregando com tanta... Chegou um padre para mim e falou assim, pode parar, no meio do povo, pode parar de pregar. Eu olhei para ele e falei assim, por quê? Daí eu falei com ele em silêncio, sem ser no microfone. Ele falou assim, não precisa pregar alto, Deus não é surdo. Deus escuta, falando baixinho. Daí ele saiu e Deus falou para mim, prega conforme eu quero que você pregue. Nem que você depois não tenha que voltar nunca mais para essa igreja. Eu preguei. Nunca mais eu voltei na igreja. Não porque não me convidaram, é porque aquele grupo daí, ele expulsou o grupo de lá. O grupo hoje está em outra paróquia, mas não por causa de mim, por causa deles serem da renovação e rezar em voz alta. Então o padre começou a perseguir, e perseguiu tanto que chegou a expulsá-los desta paróquia. Isso me rendeu para esse padre 150 salmos, porque daí eu comecei a rezar o salmo. Falei, Jesus, o Senhor precisa salvar esse padre. Ele não pode ser isso. A igreja, nós já temos tanta falta do povo. E esse padre não pode ser um instrumento de expulsar ainda mais o povo sair com raiva. E muita gente abandonou o grupo, abandonou a igreja, que hoje não está mais em nada. O padre, ele tem que trazer, claro, ele tem que ver o que está errado e corrigir, mas ele não pode ser isso para a igreja. E esse padre, rezei 150 salmos por ele, mas não parei de rezar, eu continuo rezando até hoje. Porque eu quero muito que esse padre, eu não quero perder, eu quero que ele viva, ele não precisa ser renovação carismática, ele só precisa enxergar as pessoas com um olhar de Deus, de generosidade, de amor, cuidar dos fiéis, para que esses não venham se revoltar com a igreja. Mas o nome dele está na minha oração diária. Mas eu quero ainda ver ele no céu rezando em voz alta, clamando. Ele vai ver que o céu não tem nada muito quieto. Vai ser muita festa, muito barulho.
Ele vai falar, oh meu Deus, por que eu não comecei isso na terra? Agora eu vou passar a eternidade inteira aqui rezando. Vai rezar. Eu vou chegar, ô padre, lembra aquele dia que o senhor mandou rezar abaixo, que Deus não era só aí, ó, aqui só barulho, padre, só festa. O senhor vai ter que rezar alto agora. Gente, mas eu não me preocupo com padres assim. Porque eu tenho tanto amor pelo sacerdote, que eu vejo ele digno de um caminho que a gente precisa rezar por ele. Quando você vê um padre assim, é que alguma coisa dentro dele está mal resolvida. E aí ele descarrega em coisa que não precisa. Gente, se a renovação carismática católica é uma corrente de graça aprovada pelo Papa, pela Igreja, para que eu vou criar confusão? Para que eu vou criar coisa onde que não existe? Precisa. Muitos me perguntam, irmã Zélia, você é o quê? Eu sou a igreja. Se eu tenho que pregar para o movimento familiar cristão, eu vou pregar com muita alegria. Se eu tenho que pregar para o apostolado de oração, eu vou pregar. Eu entro do jeito que tem que entrar, sabe? E se eu tenho que pregar para a renovação, eu vou pregar para a renovação. Se eu tenho que pregar para uma linha, eu prego. Eu me adapto. Eu não estou pregando um retiro de silêncio para vocês. Então, o que a gente precisa é não criar confusão. A igreja, ela não precisa de gente confusa, ela precisa de paz. Ela já é, né, o lugar onde as pessoas buscam refúgio. Então, nós precisamos, estar... A meditação, como diz Tomás Merton, não terá nenhum objetivo, nenhuma realidade, a menos que esteja firmemente arraigada na vida. Historicamente, nenhum grupo acentuou a necessidade de entrar nos silêncios para ouvir, mais do que os craques. O resultado tem sido um impacto social vital que excede de muito o número dos craques. Os próprios contemplativos eram homens e mulheres de ação. Ainda que a pessoa se encontrasse em arrebatamento, como diz São Paulo, ela era capaz de deixar o momento do arrebatamento e ir lá e atender uma pessoa que precisava. É esse caminho de equilíbrio que Deus trabalha em nós. Com frequência, a meditação produzirá discernimentos profundamente práticos. É isso que é gostoso. Nós precisamos entender que quando nós estamos aqui na presença do Senhor, muito daquilo que às vezes a gente programou fazer, a gente nem faz mais. Deus vai trabalhando as coisas de forma tão prática, tão profunda. Então, mais uma vez, tenho recebido orientação sobre qual atitude tomar quando prelecionando numa sala de aula de faculdade. É maravilhoso quando uma meditação especial leva a êxtase. Mas é muito mais comum receber orientação do trato com problemas humanos comuns. Disse, o que fazemos com nossas vidas exteriormente, o bom cuidado que dispensamos aos outros, é tanto parte da meditação quanto aquilo que fazemos na quietude e volta para o interior. Que é o que eu falei para vocês desde o começo. O que eu faço aqui tem que ser o reflexo do que eu faço lá fora. Quando eu estou contemplando Jesus na Eucaristia, isso tem que produzir em mim uma atitude de contemplação na vida do irmão. De contemplar o que ele tem, tanto de bom como de ruim. Mas diante do mistério da vida do outro, eu não tenho muito o que dizer, mas sim acolher, amar, me prostrar diante do Deus que habita dentro do outro e esperar o tempo dele de conversão. Às vezes a gente quer dar para o outro aquilo que a gente recebeu aqui em 5 dias, né? Chega em casa, a gente desliga a televisão de todo mundo, o rádio de todo mundo, porque agora eu vou transformar essa casa na casa da copiosa redenção, na capela de adoração, silêncio absoluto, ninguém pode fazer mais barulho, ninguém pode fazer mais nada. O que os teus filhos, teu esposo vai dizer? Não vai fazer mais retiro. Né? Mas quem fez o caminho foi você, e você tem que continuar respeitando. E a gente vai precisar, então,
fazer um exercício, de repente, de rezar na hora que está o silêncio na casa. Madrugada, ou sair da casa e até o sacrário. Mas eu, com as minhas atitudes, eu vou mostrando. Então, eu vou voltar para a minha casa e como que eu vou atrair os que estão na minha casa que o retiro de silêncio foi bom? Porque eu vou ter respeito, porque eu vou ter mais serenidade diante de uma situação. Eu não vou ficar gritando como uma desequilibrada diante de uma situação. Eu vou dizer, não, meu filho, vamos rezar, vamos colocar nas mãos de Deus. Teu filho vai olhar, ué, o que está acontecendo? Ele vai ver um fruto de paciência, ele vai ficar impactado. E esta é a maior pregação que você pode dar para o outro. É quando você não dá aquela resposta áspera que ele gostaria de ter para criar uma confusão. Mas você devolve aquele mal que ele fez para você com uma atitude de paz, de generosidade. Você fez a comida, ele não gostou. Teu filho reclamou um monte. A comida está ruim. Você vai dizer, mamãe fez com amor. Se você não gostou, é esta comida que o Senhor nos deu. Vai no fogão, prepara uma para você. Você vai responder com muita calma. Tem comida, tem carne, vai lá e faça. Ele vai falar, nossa, é diferente você fazer uma comida, ele não gostou, você ir lá fazer outra. Você não vai educar. Mas eu lembro, quando eu morava com meu irmão era muito reclamar às vezes, né? Foi muito simples, meu amado. Vai e faça, como você gosta. Daí ele não fazia, ia lá comer o que tinha. Então, nós precisamos responder ao outro com amor. Eu preciso devolver ao outro também oportunidades para ele se converter. Dar caminhos com generosidade que levam a uma reflexão de vida, a contemplar o que ele falou, a meditar no que ele acabou de dizer. E como é bom quando alguém fala com você e você dá esta resposta, né? A pessoa chega e fala, mãe, e fala uma coisa ruim para você. Aí você fala assim, filho, você acabou de dizer isso, escuta o que você acabou de dizer. Você acabou de dizer isto. Aí você dá a oportunidade de ele escutar o que ele falou. Então preste atenção no que você acabou de falar. E veja se o que você acabou de falar é uma coisa certa. Depois a gente conversa. Uma mãe precisa ter sabedoria de falar. Quando ela tem sabedoria, ela não dá o que o filho gosta. A Karina está aqui. Ó. Karina, tem vezes que ela chora porque eu sou firme. Ela e o Anderson. Agora os dois, né? Eu sou firme, sou. Eu não posso dar o que eles querem receber. Eu tenho que dar o que Deus gostaria que eles fizessem. Se eles vão obedecer ou não, o problema deles. Mas Deus não vai cobrar de mim um dia. Então, às vezes, as pessoas querem estar perto de gente que facilita muito a vida dela. Eu não facilito nada. Porque Deus não facilita a minha vida. Se é difícil viver isso, então vai viver isso, vai treinar. Nada na vida eu posso dar pronto, porque senão a pessoa não sabe saborear, né? Então ela precisa ter essa atitude de conquista. Pode brilhar, em realidade, a meditação cristã, que não produz diferença na qualidade da vida exterior do indivíduo, está em curto-circuito. Pode brilhar por um momento, mas a não ser o que ela resulte no encontro do relacionamento mais rico e mais amoráveis com os outros seres humanos ou na mudança das condições do mundo que causam sofrimento. As possibilidades são de que a atividade de oração do indivíduo falhará. Talvez a mais comum de todas as concepções errôneas é considerar a meditação como uma forma religiosa manipulação psicológica. Ela pode ter valor
em fazer baixar nossa pressão sanguínea ou aliviar a tensão. Ela pode até proporcionar-nos introspecções significativas, ajudando-nos a entrar em contato com nossa mente subconsciente. Mas a ideia do contato e comunhão reais com a esfera espiritual da existência parece anticientífica e fantasiosamente irracional. Se você acha que vivemos em um universo puramente físico, considerará a meditação como um bom meio de obter um consistente padrão de onda cerebral alfa. A meditação transcendental tenta projetar exatamente esta imagem, a que se torna altamente apelativa para os homens e mulheres seculares modernos. Se, porém, você acredita que vivemos em um universo criado pelo Deus pessoal infinito, que tem prazer em nossa comunhão com Ele, você verá a meditação como comunicação entre o amante e o amado, conforme disse Alberto o Grande. A contemplação dos santos é inspirada pelo amor do contemplado, isto é, Deus. Estes dois conceitos são completamente opostos. Um confina-nos a uma experiência totalmente humana, o outro lança-nos a um encontro divino-humano. Uma fala da exploração do subconsciente, o outro de descansar naquele que temos encontrado, que nos ama, que está perto de nós, que vem a nós e nos atrai para si. Ambos parecem religiosos e até usam jargão religioso, mas o primeiro não pode, em última instância, encontrar lugar para a realidade espiritual. Como, pois, chegamos a crer em um mundo do espírito, mediante fé cega? De maneira alguma. A realidade interior do mundo espiritual está no alcance de todos quantos estão dispostos a buscá-la. Com frequência tenho descoberto que aqueles que gratuitamente difamam o mundo espiritual nunca tomaram 10 minutos para investir o tal mundo realmente existe ou não. Como qualquer outro trabalho científico. Formulamos uma hipótese e experimentamos para ver se é verdadeira ou não. Se nosso primeiro experimento falha, não nos desesperemos, nem rotulamos de fraudulento todo o negócio. Reexaminemos nosso procedimento, talvez ajustemos nossa hipótese. Experimentemos de novo. Deveríamos, pelo menos, ter a honestidade de perseverar nesta obra no mesmo grau que perseveraríamos em qualquer campo da ciência. O fato de que tantos se mostram indispostos a fazê-lo revela não sua inteligência, mas o seu preconceito. Então, eu preciso sentar, pensar em Deus. Ah, que alegria é pensar o pensamento, respirar o nome. Maior felicidade não tem na terra. Aquela música do Padre Zezinho, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Quando eu faço uma experiência de adoração, que é diferente dessas técnicas, né, de me levar a uma concentração e tudo mais, quando eu faço uma experiência de adoração, eu estou fazendo uma experiência profunda também de cura e libertação. Então, eu estou deixando aqui, né, toda uma raiz de pecado, mas eu estou absorvendo a graça de Deus na minha vida, para continuar o caminho de forma diferente. Então, quando eu vivo uma vida de ficar aqui na presença do Senhor, como vocês ficaram agora de manhã adorando Jesus. Quando você sair lá fora, você vai parar diante da flor. Você vai parar diante do passarinho cantando. Você vai dar valor para todas as coisas que existem no mundo. Você vai ter mais sensibilidade diante de um mendigo pedindo. Você vai ter mais sensibilidade diante de uma pessoa que está doente. E assim por diante. E isso é uma coisa de forma natural. Vocês estão entendendo?
de forma natural. É isso que ele fala no começo do livro, né? Ele fala no começo do livro que nosso interior, como nós temos o universo, o mundo, que é grande, o nosso interior é do tamanho desse universo. A gente vai entrando dentro dele, por isso que eu disse para vocês ontem, quando a gente vai conhecendo esse autoconhecimento e conhecer quem a gente é, porque a gente tem uma ideia muito errada de quem a gente é. Para comigo. Muitas vezes você sabe que você é uma pessoa por aquilo que a tua mãe, teu pai, teus irmãos, teus amigos, os teus vizinhos falaram que você é. Mas será que você é aquilo mesmo? Às vezes a pessoa diz assim, olha, Padre Elton é uma pessoa de muita intimidade com Jesus. Mas o Padre Elton em si, conhecendo ele o interior, ele vai perceber que ele não precisa crescer muito para ser íntimo de Jesus. Dentro dele tem uma sede, mas as pessoas já conseguem ver a intimidade com Deus. Por quê? Porque ele exercita todo dia. É uma verdade? É uma verdade. Só que dentro dele, ele sabe que ainda precisa escavar muitos terrenos dentro dele para chegar a esta perfeição que Deus nos pede, a esta contemplação ainda de desligar das coisas do mundo que Deus nos pede. Um exemplo, muitas pessoas olham para mim e falam assim, a irmã Zélia já é santa. Sabe que eu gosto disso? Eu gosto de ouvir isso, gente, como eu amo. Por quê? Porque eu sei que eu não sou santa. Mas eu sei que eu preciso lutar para ser. Porque agora as pessoas já me veem como uma santa. E se eu não for, eu vou frustrar muita gente. Então agora, custe o que custar, eu tenho que gastar mais da minha vida, eu tenho que ser santa mesmo. Custe o que custar, eu tenho que ser santa. Porque eu não posso frustrar aqueles que olham para mim e vê que eu já sou uma santa. Então eu preciso, isso para mim é como uma motivação. Cada vez que uma pessoa diz isso para mim, eu falo Jesus, e aí quando eu estou, às vezes, nossa, hoje está difícil de eu ir lá e fazer esse momento que eu tenho que fazer lá, essa live, essa oração. Aí eu lembro, não, para você ser santa, você tem que honrar, vai lá cuidar dos meus filhos. Com vontade, sem vontade, com sono, sem sono, você vai fazer a live. Porque o santo é aquele que faz o que Deus quer, não o que Ele quer. Então, eu tenho, graças a Deus, dentro de mim, eu tenho certeza que eu vou ser santa mesmo. Nenhuma dúvida, porque eu nasci para isso. E se eu sonhar com menos disso, eu vou ser uma hipócrita. Porque Deus disse na palavra, sede santo, porque eu sou santo. Então, a gente vive uma vida inteira de renúncia, de jejum, de penitência, e ainda chegar no final da vida, ainda não vai ser santa? Ah, não vale a pena. Então era melhor ter vivido toda a vida de pecado da terra, né? Pelo menos tinha curtido bastante a vida. Agora, eu tinha vivido a vida de pecado intensa. Porque já que não serviu para nada, então, não, eu tenho que crer que eu vim para este mundo para fazer a diferença. E eu preciso, como disse Santa Teresinha, e por isso que eu gosto tanto desse livro dela. Não quero ser santa pela metade, mas por inteiro. Eu tenho que ser santa 100%, por inteiro. Então dentro de mim existe um universo que eu preciso, a partir de agora, desse retiro de silêncio, todo dia eu preciso parar comigo. Padre Wilton fala assim pra gente, vocês rezam para todo mundo, mas não reza para você. E por isso que depois disso, de muitos anos que caminhando com ele, né, fui formado aos pés do meu fundador, amo meu fundador de paixão. Eu digo para vocês, Padre Wilton é um santo que eu conheci em vida. A vida do Padre Wilton, eu já vi o Padre Wilton atender uma pessoa dormir no atendimento. Você sabe. Dormir no atendimento e a pessoa sair curada. Santo. Santo. Às vezes a gente fala com ele, ele não fala nada. Ele só olha, faz assim, abençoa. Padre Wilton, mas não vai dizer nada.
Deus vai te falar, filha. A gente vai embora frustrado. Não é que Deus fala. Não, eu dirigi muito para ele, né? De viajar, sair daqui de Ponta Grossa, a gente viajar 500 quilômetros e ele dormindo, 500 quilômetros do meu lado. Aí chega no final, a viagem foi boa, né, minha filha? Foi ótimo. O senhor dormiu a viagem inteira. Mas a presença dele, gente, exala a santidade. Quem é que não conhece o Padre Wilton ainda? Ah, vão ter a graça de conhecer. Conhecer o domingo. Vocês vão ter a graça de conhecer. Rezem para que Deus mande ele aqui dar uma bênção para vocês. Porque se Deus mandar, vai ser um presente dos presentes, né? Quem viu o Padre Wilton pregando com tanta autoridade, hoje quase não consegue falar. Mas eu digo para ele, né? Eu bebi da fonte. Eu bebi. Bebi da fonte. Deus me deu essa graça. Mas o Padre Wilton, quando ele abençoa este óleo, tem um sobrenatural que entra neste óleo. Quem já viu a bênção do Padre Wilton que ele dava, ele ficava quase meia hora dando a bênção. Ele invocava todos os santos sobre este óleo. É uma bênção sobrenatural. A gente gravou, tem até gravado as bênçãos dele, porque para ser para o futuro, né? Porque esta bênção do óleo, e eu, mais do que esperto, porque eu falo assim, a gente tem que acumular as coisas em causa dos santos que estão vivos. Porque depois que morre, é tanta briga para ficar com uma coisa. Então, eu fui esperta. Cada benção que o Padre Wilton dava no óleo era uma benção diferente da outra. Ele sempre dava uma benção diferente da outra. Então eu fui trazendo vidro de óleo. Eu sou a única da Copiosa Redenção que eu tenho óleo arquivado. Todos os óleos que o Padre Wilton abençoou com bênção diferente eu tenho. Porque eu sei que depois que ele morrer, o que vão correr atrás de mim, atrás desses óleos, eu não tenho dúvida. Vai correr. Mas eu guardo, é o meu, assim, eu falo assim, se tem uma coisa que eu arquivo como um grande patrimônio de fé, são esses óleos. Eu tenho muitos vidros de óleo dele, que ele abençoou. E aí, graças a isso, o povo começou a ficar mais esperto, né? Muitos hoje começaram a guardar, né? Um vidrinho, outro, mas eu tenho muito. Então, eu não passo aperto por nada. E ainda hoje, eu escutei um testemunho da Sandra, que alguém mandou no recado do WhatsApp, que, olha para você ver como o óleo tem poder, né? O Padre Elton faz as bênçãos todos os dias, e ele está abençoando o óleo também para as pessoas. E esta mulher, ela disse, padre, que ela não tinha o óleo de azeite de oliva, mas ela pegou o vidro de cozinha mesmo e abençoou. E o Padre Elton abençoou o óleo, então ela guardou e todo mundo pegou Covid, todo mundo. E o que ela lembrou foi do óleo. Pegou o óleo de cozinha mesmo, passou em todo mundo. E todo mundo está curado, está bem, para a glória de Deus. Mandou esse recado, né? Para agradecer. Então vejam o poder que tem, gente. É porque eu falo para vocês, pega esse falinho aí de Santa Teresinha e passa. Porque eu tenho uma fé que mesmo que a gente ficar doente, a doença não vai criar aquele transtorno todo que não precisava, né? A gente já vai usando os sacramentais. Então, é uma riqueza isso na nossa vida. Então, quero dizer para vocês que eu preciso, eu e a irmã Zélia, e claro que eu já deixei vários padres encarregados, né, que depois da minha morte, que eles façam a missa gregoriana, porque é outro caminho. Se eu estiver no purgatório, até o 30º dia eu entro no céu também. Né? E eu já deixo, né, meus afilhados têm que fazer missa gregoriana. Eu rezo por eles todos os dias, quando eu morrer eles têm que... Porque os santos, Santa Teresa d'Ávila, ela falava muito isso. Eu não quero que quando eu morrer vocês achem que eu já entrei direto no céu. Vocês façam o favor de fazer muitas missas e penitência. Porque senão eu posso ser esquecida no purgatório e ficar lá até a vinda de Jesus. Que essa história é santa, já foi direto para o céu? Não. Missa. Já deixei vários 30 dias de missa para mim. Todo dia, mas a gente tem que ter garantia de todos os lados, minha filha. A gente não sabe depois da morte o que vai acontecer, né?
A gente não pode ser imprudente. E esse